primeira vez que a gente está fazendo uma entrevista assim com alguém, então qualquer coisa você vai nos auxiliando, né? A gente está muito feliz de poder estar fazendo essa entrevista com você, não só pela questão acadêmica também, mas conhecimento no geral. A gente gostou muito do seu trabalho que a gente vai estar discutindo hoje. O trabalho o artigo é sobre práticas alimentares de trabalhadores de um restaurante cidadão, fatores socioculturais e o ambiente de trabalho. E diz assim, qual é o objetivo da entrevista? Vocês falaram que é para uma disciplina? Sim, nós estamos fazendo nosso primeiro período em nutrição aqui na UFES Hum, e a proposta, né, nessa atividade em antropologia é fazer entrevista com nutricionistas dentro da área de antropologia. E aí a gente escolheu um trabalho que você participou para estar discutindo um pouco sobre. vamos lá. Muito obrigada, viu, pela sua presença. E para começar, você poderia nos contar um pouco, brevemente, assim, da sua história, da sua trajetória até então, e como surgiu o seu interesse, quais foram os seus desafios, é, que você enfrentou durante essa jornada profissional na nutrição, na área de alimentação coletiva e antropologia. Tudo bem. Então, eu vou falar de um passado mais recente, tem mais ou menos uns Uhum. 10 anos, um pouquinho mais de quando eu comecei a me aproximar dentro do curso da nutrição com os diálogos na área das ciências humanas e sociais e inicialmente com antropologia. Eu sou nutricionista, sou formada eh, pela Universidade Federal Fluminense e assim que eu me formei, né, eu sempre atuei na área da alimentação coletiva, né, das grandes áreas da nutrição. Trabalhei um tempo no mercado de trabalho, com unidade de alimentação e nutrição, e vai fazer, ou faz mais ou menos 25 anos que eu atuo como docente na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E dentro desses 25 anos, então, assim, a minha proximidade, né, de diálogo com as ciências humanas e sociais, ela veio depois, né, como eu falei, nos últimos 10, 12 anos, mais ou menos, e ela se materializa com a realização do meu doutorado, que aí foi um doutorado dentro do curso de Alimentação, Nutrição e Saúde, mas nesse doutorado eu estava inserida na linha de pesquisa é, que faz, né, esse diálogo com as ciências humanas e sociais, e fiz então meu doutorado sanduíche, né, o pessoal chama de modalidade sanduíche, na Espanha, na Universidade Rovira e Virgínia, com a professora Mabel Graça Arnaiz, que é antropóloga, dentro do departamento de antropologia, né, médica. Lá eles fazem essa, dentro das divisões da antropologia, estava situado na antropologia médica. Esse meu interesse em me aproximar com as ciências humanas e sociais tem muita relação com esse trabalho que vocês leram, porque eu fazia, antes mesmo de ingressar no doutorado, trabalhos de extensão com restaurantes populares no Rio de Janeiro. Então, eu tinha um projeto de extensão com outras pessoas, onde a gente trabalhava a promoção de alimentação saudável adequada para trabalhadores das cozinhas, né? Não é, o objetivo não era o comensal, apesar do trabalhador também fazer a refeição naquele local de trabalho. Então, ali, durante muitos anos, eu fiquei, né, desenvolvendo esse projeto de extensão, e em determinado momento, uma questão que me instigava, tem relação direta com esse trabalho, é a questão de como que em equipamentos públicos de alimentação e nutrição, que se coloca como proposta um fornecimento, né, de uma alimentação adequada, saudável, a fim de garantir direitos humanos para determinada camada da população,
como é que esses equipamentos tinham uma interface que, do meu ponto de vista, violava não o direito humano à alimentação, mas de alguma maneira ele violava outras questões, né, de direitos e de precarização nos processos de trabalho dos funcionários desses restaurantes, que, apesar de fazerem as refeições lá, estavam envolvidos em processos de trabalho que eram processos de trabalho é, precários, precários em relação à jornada, assim, uma jornada de trabalho em que eles ficavam muitas horas na distribuição das refeições, sem intervalos direito para almoço, né? Eles têm intervalos para almoçar, mas intervalos curtos, né? Porque precisava, em função da demanda, ficar muito tempo ali servindo, né, as refeições, porque eram refeitórios que atendiam entre 1.500, 3.000, dependendo do restaurante, pessoas, né? Então, isso para mim era uma questão, né? Como é que a gente está falando de um direito, mas e os outros, como é que ficam essas relações de trabalho? Então, a partir daí, eu achei que esse tipo de diálogo, não é que ele só poderia ser feito, mas ele seria melhor desenvolvido se tivesse aí um diálogo com as ciências humanas e sociais. Então, assim, de forma resumida, foi essa trajetória e como eu comecei, então, os estudos com a antropologia da alimentação e também com a sociologia. Você falou, né, desses trabalhadores, então já tem bastante relação com a nossa próxima pergunta, que seria, dentro desse estudo, né, sobre as práticas alimentares dos trabalhadores, você fala da diferença do ato de comer e a comida. Você poderia falar um pouco mais sobre essa relação importante entre comida e o sistema simbólico ali do comer? Sim, porque eu não sei em que momento do texto vocês estão referindo, né? Se tem algum momento mais específico ou se de uma forma geral. Mas aí vocês me dizem se atende a pergunta de vocês. Mas quando a gente está falando, né, do comer, esse comer ele não está relacionado unicamente a comer um alimento onde você tenha, é, onde você vai conseguir garantir as necessidades nutricionais da pessoa. Então, a gente está falando de um ato de comer que ele vai representar aí um sistema simbólico, né? Onde a comida ela tem significados, a comida ela representa, tem códigos simbólicos, e então essa comida e o ato de comer, quer dizer, o que, que envolve a comida, né? Então, o que alguns autores chamam de comensalidade, onde que a gente está falando assim, não só do alimento que eu estou comendo, mas das relações existentes entre o comer e as pessoas, os sujeitos, a gente está falando ali do quando, do como, né? É, então, assim, esse ato de comer, ele vai permear várias questões sociais, culturais, afetivas, então, assim, comer no trabalho, ele pode ter uma série de representações, né? O comer no trabalho, ele pode ter sociabilidade, pode representar e ter significado de uma sociabilidade, onde seja uma sociabilidade agradável ou não também, né? É, então, algumas comidas e as formas de comer essas comidas podem ter identidades e sistemas relacionados à religião. Então, assim, o que se come em determinados momentos pode não se comer em outros momentos. Então, quando a gente está falando assim, de uma maneira geral sobre esse ato de comer, a gente está falando sobre isso, né? Do que a comida, através dela, a gente pode pensar os seus significados e o que que a gente
incorpora, né, que esse é um conceito da antropologia, do que a gente incorpora é, ao comer, né? Então, a gente pode estar incorporando uma série de significados de acordo com os contextos sociais. Sim, a gente também, dentro da disciplina, a gente tem trabalhado muito essa questão dos contextos sociais, da diferença, né, do significado para cada um da comida e do momento, né? Perfeito. Era exatamente isso que a gente queria ouvir. Ah, que bom. E a gente também gostaria de saber a sua opinião em como as práticas alimentares são utilizadas nessa agregação de valores, né? No reforço das distinções entre os hábitos individuais das partes que a sociedade se divide, sejam elas éticas, de classe ou até mesmo de gênero. É porque quando a gente está falando, né, desses contextos sociais, a gente está falando que a comida, ela também tem relação com a identidade. Então, a comida, ela é capaz de determinar um grupo social. Então, assim, os grupos sociais, eles podem, através da comida, é, ter esses processos de formação identitária. Então, assim, aquilo que a gente coloca, né, aquele alimento que a gente coloca ali no prato, ele vai, então, é, alimentar, vai, se a gente for fazer uma metáfora com a nutrição, né, ele vai nutrir algumas questões, muitas vezes, que podem ser de pertencimento e outras vezes de exclusão. Então, por isso que eu falo, né, embasado nos autores, que ele pode, de alguma maneira, quando tem uma questão de pertencimento, de reconhecimento, né, e quando eu tenho uma questão de distinção social, que eu posso, então, também, através da comida, desses alimentos, da forma de se alimentar, observar essas exclusões, né, digamos assim, essas diferentes distinções sociais de acordo com os grupos sociais. Então, seria nesse sentido, né? Se a gente for pegar um exemplo prático, o trabalho, por exemplo, de uma aluna que eu orientei, que foi a Clarissa, que ela trabalhou com agricultura familiar e trabalhou com chefes de cozinhas, né, de restaurantes de luxo. Uhum. A gente observava, por exemplo, que em algumas situações os chefes, quando buscavam essa, os alimentos que vinham da agricultura familiar, não necessariamente a escolha desses alimentos se dava por uma questão social de reforçar, né, a importância da que a gente trabalha da produção de alimentos sobre outras formas que não sejam dos grandes sistemas agroalimentares, mas sim porque aqueles alimentos eles eram capazes de conferir, de acordo com os chefes, particularidades, né, especificidades. Eram considerados alimentos que eles falavam de melhor qualidade. E isso dava uma certa distinção entre a comida que era produzida nesses restaurantes da comida produzida em outros restaurantes. Então, a gente está falando disso, né? E aí, quem procura esses restaurantes? Era uma maneira do chefe se distinguir, né, digamos assim, de Uhum. outros chefes e não só isso, né? Não é só essa escolha, mas aí vinha toda a forma como a qual o restaurante funcionava. Então, poderia ser um exemplo, né? Então, ele pode, ao mesmo tempo, ter um sinal de pertencimento como um sinal de exclusão. Sim, além dessa credibilidade, né, a gente tinha comentado do valor que eles colocam em cima desses alimentos, desse foco maior, não só
pelo fato de ser da agricultura familiar, mas pelo fato de, como você falou, ser um produto de melhor qualidade, né? Muito boa Uhum. colocação, muito Isso. bom exemplo. Vou estar passando para a nossa próxima pergunta. A pesquisa destaca a importância da comida feita por eles e para eles na criação e fortalecimento da relação entre esses trabalhadores. Como esse conceito pode ser integrado em programas de alimentação coletiva para melhorar tanto a nutrição quanto o ambiente em si, né, de trabalho para eles? Essa questão, né, que a gente viu da comida feita por eles e para eles estava muito relacionada ao espaço onde eles faziam onde estava o trabalho deles, faziam as refeições. Então, as refeições, a comida que era preparada nesses restaurantes para os comensais, né, para o público, digamos assim, era muitas vezes uma comida que não era a comida que fazia parte do seu hábito alimentar. Não no sentido das preparações. Isso é muito interessante, porque ele poderia, claro, comer um frango em casa, como ele come num restaurante. Mas a forma de fazer, o tempero que era utilizado, era muito falado nessas entrevistas, né? Então, é como se aquela comida não fosse feita para eles. Eles colocavam que era uma comida feita para pessoas que tinham que ter uma melhor alimentação, né? Então, associavam a questão do alimento saudável, um alimento com pouco tempero, com pouco sal, e eles já tinham uma preferência por esses outros tipos e modos, né, de fazer a comida. Então, por isso que a Sim, gente falava da comida feita por eles e para eles, né? Então, era nesse momento que algumas vezes eles levavam cada um uma coisa, ou então se faziam um ratatá, né? Se cotizasse, se reuniam, cada um dava um dinheiro para comprar os alimentos e aí fazer uma comida do jeito que eles gostavam. Então era nesse momento que assim existia uma relação e uma interação muito grande com os alimentos. E aí eu penso que na segunda parte da sua pergunta, quando você coloca como é que a gente pode, né, a partir daí, pensar, então, né, os equipamentos de alimentação coletiva, né, não foi isso que você perguntou? então, Eu acho que a gente precisa escutar mais os comensais, né? Acho que a gente precisa escutar mais aqueles que fazem as refeições no sentido de compreender o que seria uma comida feita por eles e para eles, né, para poder, nesses espaços, se aproximar mais da identidade alimentar dos grupos. Eu acho que seria isso, né? A gente aumentar a escuta. assim, não está no nosso roteiro, mas eu fiquei com uma dúvida. Eles participavam na preparação dos cardápios? Tipo, Em é, geral, os cardápios eles eram definidos pelos nutricionistas, né? Esses sim. cardápios eram definidos a partir do termo de referência que se tinha com o Hum, contrato. Então, algumas coisas, né, não poderiam ser realizadas. E o chefe de cozinha ele dialogava com o nutricionista na escolha, né, das preparações. Mas isso não acontecia em todos os restaurantes, né? Então tinha uma diferença nesse sentido. Mas entendi. isso é uma coisa que Eu acho seria muito que importante. exatamente, né? Pô, fazer uma entrevista com todo mundo antes de reformular, para saber. Acho que seria muito importante saber a opinião, assim como você disse, né? Da comida que seria para eles também, né? É que É, os restaurantes, né, algumas, até não só falando desses restaurantes, alguns outros eles têm essa ah, perspectiva, né? Mas os restaurantes
populares, eles têm uma certa limitação em termos termos de referência daquilo que pode ser feito, né? Mas, sim, poderia se ampliar mais o diálogo, e tentar conciliar aí, né, a refeição que é feita para um grupo grande de pessoas e a refeição que é feita ali por eles, né? Isso aí, muito bem. Perfeito. Lá no artigo fala, né, do horário que eles se alimentavam, né? Como que era um horário desregular, né? E aí tem uma pergunta que nós fizemos, que fala bem assim: você poderia nos dar alguma sugestão que tanto nós, futuros nutricionistas, quanto os cidadãos no geral, da nossa sociedade, que se encontram encurralados nessa dinâmica, né, de trabalho em que eles passam horas e horas fora de casa? Essa pergunta, se a gente souber a resposta, a gente vai ficar rica, né? O que que acontecia nesses restaurantes? Esses restaurantes, essa questão do horário, né, que a gente fala que de alguma maneira desestruturava as refeições deles, é pelo seguinte, é, a gente observar, eu não sei se vocês conhecem algum restaurante popular, Eu não. Não. tá? Esses restaurantes, eles são restaurantes que produziam, né, em média, de 1.000 a 3.000 refeições, dependendo do restaurante. E fazia, e o horário de distribuição do almoço, eles iam num período, né, entre 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Dependendo do restaurante, poderia até começar mais cedo, às 10 horas da manhã, indo até às 3 horas da tarde. E aí é um restaurante que forma muita fila ao lado de fora. E dentro do refeitório, eles têm várias linhas de balcões de distribuição para poder fazer a distribuição da refeição e agilizar a passagem das pessoas. E o que que acontecia? Em especial, né, as copeiras, elas ficavam ali desse momento todo, de 10 às 3 horas da tarde, servindo a refeição. Então, elas só conseguiam dar uma paradinha, assim, para ir ao banheiro e voltar, beber uma água e voltar. Então, o que que acontece? É justamente o horário que ficava, o que seria o horário nosso tradicional de fazer uma refeição almoço, né? Que eu estou falando do almoço. E aí, o que que a gente observa? A gente observa que para elas poderem, então, ficar naquele momento todo, elas precisavam fazer a refeição antes desse horário. Então, faziam um almoço bem cedo, né? E que não é muito a nossa realidade. E depois, muitas vezes, faziam um segundo almoço, que é o que a gente estaria normalmente no horário de lanche, né? Onde teria esse segundo almoço. Então, para que isso não acontecesse, então é justamente que a gente fala das condições de trabalho. Precisaria, muito provavelmente, ter mais pessoas fazendo a distribuição das refeições para que houvesse um rodízio, né? Não precisaria ser o dobro, você teria que ter mais pessoas para que pudesse fazer um rodízio. E aí entra justamente nas questões econômicas, né, da empresa, ela não contratar, né, mais pessoas por questões de custo e acaba então sacrificando, né, esse momento de refeição em parte, né, e as pessoas ficavam muitas horas de pé. Então, seria necessário isso, né? São aí os limites que a gente observa dos processos de trabalho, dessa precarização desses modelos de trabalho, né? Dentro de um sistema capitalista de lucro intenso, né? Então, precisaria, em relação ao horário desses locais, nós, como nutricionistas, precisaríamos estar olhando para isso e ver como que seria possível fazer esses rodízios.
existe o limite, né, de nós, enquanto nutricionista que está lá naquele restaurante, poder atender essa questão. Limite no sentido de, muitas vezes, essa decisão não é uma decisão nossa, é decisão de um outro gestor, né? Mas eu acho que nós, como nutricionistas, precisamos estar ali, é, observando isso e conversando. Eu acho que conversando com um grupo de trabalho, entendendo os limites do trabalho, junto com eles, buscar as melhores soluções ou as soluções que são possíveis. E isso no cotidiano, né? E aí eu acho que, assim, sem ser no cotidiano, nós precisamos estar falando sobre essas questões para que tentemos conseguir melhores condições de trabalho, né? Ou sejam com gestores, ou na formulação das políticas, estar atento às questões não só do alimento em si, da produção, que precisa ser adequada e saudável, claro, mas também de como que se dão os processos de trabalho para se conseguir fazer essa refeição adequada e saudável. E para finalizar, quais conselhos você daria a nós, estudantes de nutrição, que estão ingressando agora na faculdade, né, e que se interessam em pesquisar a alimentação de trabalhadores de baixa renda, em ambientes públicos e como eles podem contribuir para essa área de estudo? Eu acho que, como estudante de nutrição, precisa aproveitar esses espaços das disciplinas para poder ampliar, né, os estudos sobre um determinado assunto, então ler mais outros autores que não sejam os autores clássicos da nutrição, né, os autores das ciências humanas e sociais. Assim, essas discussões que vocês realizam na disciplina, por exemplo, é extremamente importante, assim, do ponto de vista teórico, né? Não só na universidade, mas hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação através de redes sociais, a gente pode estar buscando fontes complementares à formação da graduação, em termos de estudos. Eu acho que isso é um caminho. Um outro caminho, que não é um caminho excludente, está participando, né, enquanto está na universidade, aproveitar o máximo possível os espaços que a universidade oferece de estágio, de monitoria, de projetos de extensão, projetos de pesquisa, não só de um conteúdo que inicialmente eu me identifique mais, mas está aberto a todos os outros, né? Eu acho que isso amplia a nossa, o nosso olhar, amplia o nosso conhecimento, né? Então, muitas vezes a gente gosta de uma coisa e se concentra mais no estudo de alguma coisa. Eu acho que, como estudante, a gente precisa aproveitar as oportunidades e ampliar o máximo possível, não só dentro do curso da nutrição, como de outros cursos, né? Por que não ver se existe uma disciplina eletiva num curso de história, num curso de ciências sociais, né? Que eu possa me inscrever, participando de eventos, é, e também aí eu acho que nos aproximar dos estágios, né? Procurar desde o início, assim, tem a fase de estágios curriculares que vão acontecer mais no final do período, mas buscar fazer estágios, ou essas outras práticas que eu falei de extensão e pesquisa que nos permite trocar, nos permite estar próximos de diversos grupos sociais para que a gente possa ir aprender, né, junto
com os outros, né, junto com eles, não só em termos de conhecimento nosso, teórico, da universidade, dos autores, mas aprender também com aqueles com os quais a gente está aí tendo como público, né, de pesquisa, mas que tem muitos saberes para poder trocar conosco. É, vamos estar finalizando. A gente só tem que agradecer você por ter cedido o seu tempo, ter cedido um pouco do seu conhecimento para nós também. E agradecer também a Mayara. Obrigada, Mayara, por estar aqui comigo. Que ela sabe a dificuldade que a gente está passando para fazer essas entrevistas, mas eu estou muito feliz de ter conseguido fazer, sim, a entrevista e ter conhecido você. Com certeza vou levar para a vida. Vou me interessar em participar mais da universidade também. Eu acredito que mal não vai fazer. Talvez a gente possa estar pensando de um jeito agora, mas lá para o final do curso a gente troca. Então, sempre vai estar sendo bom essa agregação de conhecimento, tanto na área da nutrição, quanto nas outras áreas, né, da faculdade. Você vai querer falar alguma coisa, Mayara? Só agradecer mesmo pela presença, por ter se disponibilizado do seu tempo, né, para participar dessa entrevista com a gente. Muito obrigada. Imagina, meninas, eu que agradeço aí, peço mais uma vez desculpas na sexta-feira que a gente não conseguiu conversar, é sempre muito bom estar participando, espero que, assim, se depois tiver alguma questão que vocês tenham surgido, né, no desenvolver, que pensou depois, só falar que a gente ou se encontra de novo, ou então troca mensagens, né? E aproveita, eu Perfeito. tenho certeza que a Federal do Espírito Santo, né, que é a UFES, ela Sim. tem bastante coisa para vocês aproveitarem. E se serve como exemplo, eu, por exemplo, quando fui da nutrição, né, fiz graduação em nutrição, lá no início, eu fiz uma disciplina de História da Arte, né, de optativa. E aí você fala assim, poxa, o que que História da Arte tem a ver com nutrição? Talvez nada, talvez algumas coisas, se for mais direcionado, né? Mas porque tem muita gente que trabalha com arte, né? E olha a questão da comida a Uhum. partir da arte, mas foi importante porque a gente amplia nosso conhecimento geral mesmo, né? E nossa capacidade reflexiva, de crítica, ter outras experiências são muito boas. Eu além dessa, tive outras que valeram a pena. Eu sei que é difícil aí fazer o curso, não é fácil, vocês estão ingressando. Espero que vocês se animem aí, continuem aí enfrentando os desafios, que Amém. são muitos, mas vale a pena. E muito obrigada. De nada, menina.